Muito bem, senhoras e senhores, sejam bem-vindos à quarta aula do nosso desafio Checkmate. Já vão mandando aí no chat, por favor, se tá tudo bem com o áudio, tudo bem com a conexão de internet, se a imagem aqui tá boa. E digam também se vocês acompanharam, né, as outras aulas, porque para quem tiver acompanhado, eu queria que vocês mandassem aí no chat qual a nota que vocês dariam para essa sequência de lives que a gente fez até agora, né, de 0 a 10. Mandem aí no chat pra gente, por favor, pra gente saber se vocês estão gostando, porque essa aula aqui vai ser uma das mais importantes, em que a gente vai falar pra vocês qual é a nossa estratégia para poder lidar e até ganhar dinheiro com as quedas do mercado, como que a gente faz para estar sempre protegido e ganhar uma vantagem nos nossos investimentos quando essas quedas acontecem, enquanto a maior parte do mercado está em pânico, fica com medo, porque as quedas podem acontecer. E antes disso, ô Danilo, quer falar um pouco sobre os NFTs de hoje? Sim, essa aula realmente é muito interessante, Carlos, acho que você falou muito bem, tem até aquela famosa regra, né, do investidor inteligente, que mais importante do que ganhar dinheiro é não perder dinheiro, né? Então, assim, o que a gente está querendo mostrar para vocês aqui nessa aula de hoje é como se proteger das quedas do mercado, né? E se proteger não é só você não sofrer com as quedas, mas se preparando bem para esses movimentos de baixa no mercado, você pode, na verdade, ganhar muito dinheiro com esse posicionamento, né? Inclusive, é muito interessante tudo isso que a gente vai mostrar aí, então fiquem aí até o final. E já vamos deixando o like aí, né, pessoal? Já vi alguém aqui mandando aqui, o Santos, né, falando bora, pessoal, já coloquem o dedo no like logo pro YouTube entregar o máximo possível aqui essa live para vocês. E pro Danilo não ter que ficar pedindo no meio, né? Se todo mundo deixasse o like no comecinho, não precisava ficar parando no meio ali para pedir like, né? Exatamente. E ó, hoje também, né, como sempre, a gente prometeu aqui para vocês, né, nessas 5 aulas, a gente vai ter NFTs sendo distribuídos aí, né? Então, na aula de hoje, na penúltima aula, a gente vai distribuir o NFT da rainha, né? Então, como vocês podem ver aí, a rainha, a arte ficou bem legal aí. Eu queria saber quem aí de vocês já conseguiu aí alguma estrela, né? Mandem as estrelas nos comentários, eu quero saber quantas vocês já conseguiram. Porque lembrando, a gente está fazendo essa ativação aqui, vai ser a primeira de várias outras que a gente vai fazer com os NFTs que a gente tem distribuído aqui junto com o pessoal lá do NFT Star Club. Então já mandem as estrelas aí nos comentários que eu quero saber quem já tem. Lembrando, quem tiver 5 desses NFTs, não só desses aqui do desafio, né, mas qualquer outro que a gente já distribuiu. Ontem à noite a gente distribuiu até mais lá exclusivo para o pessoal da Pro. Quem tiver 5 desses NFTs vai poder vir na próxima sexta-feira aqui, assistir o nosso podcast ao vivo aqui. Então conhecer toda a turma, conhecer os analistas, conhecer a sede da Mercúrios e assistir a gente gravando aqui o nosso podcast. Também, obviamente, vamos ter um happy hour bem legal aí pra todo mundo, beleza? Então eu quero saber aí quem já tem o NFT, quem tá conseguindo, porque eu tô sabendo até que o pessoal já tá... Você viu isso aqui, ô Carlos? Antes da gente começar, calma aí, deixa eu abrir uma aspas aqui, que eu descobri que o pessoal tá negociando, já tem em mercado secundário aqui no OpenSea, aqui, ó, 9 Matix no Bispo, na Torre, no Lobo na Pele do Cordeiro, ó lá, 10 Matix, tinha um aqui que tava até em Ethereum, 52 Matix aqui no Bispo, então realmente o pessoal já tá investindo aqui nos nossos NFTs aqui, pessoal. Muito obrigado por todo o engajamento aí de vocês nesse novo projeto. E, cara, eu acho que todos os avisos que eu tinha eram esses. Deixem o like aí pra gente começar essa aula. Carlos, eu vou deixar aí com você, então, já pra gente começar essa aula aí de hoje. Bora lá, então. Pessoal, eu vou começar essa aula aqui puxando um gancho desse assunto que a gente falou em uma das aulas, né, que foi a aula dos maiores erros que os investidores podem cometer, que a gente fez lá na terça-feira, em que eu disse que um dos erros muito comuns investindo no mercado de cripto é não se preparar para quando as quedas acontecem. E é muito importante a gente entender isso, porque investir em cripto não é igual investir na bolsa de valores, ou em fundos imobiliários, ou em renda fixa, e outros tipos de mercado mais tradicionais. Porque em cripto existe um mercado muito mais volátil. E a gente sempre tem que tentar usar essa volatilidade como uma aliada e não como uma inimiga, né? Esse gráfico aqui que está na tela de vocês agora, vocês vão perceber essa linha azul que mostra a volatilidade, né? Ou seja, as altas e baixas dos preços na Bolsa de Valores brasileira, né? Então aqui é a volatilidade do índice Ibovespa. E aqui, nesse segundo gráfico, com a linha azul e a linha rosa, vocês estão vendo por cima da volatilidade do Ibovespa, na linha rosa, a volatilidade do Bitcoin durante aquele mesmo período. E vocês vão perceber que as altas e baixas, elas são muito maiores do que no caso da Bolsa de Valores. Inclusive, né, aqui é só
um dos períodos desse gráfico com um zoom ali que está mostrando exatamente isso, né? Então reparem como que a linha rosa varia muito mais para cima e para baixo do que aquela linha ali azul claro que está mostrando a volatilidade da Bolsa de Valores brasileira. Então, é justamente essa lógica da gente pensar no mercado de cripto e analisar, olha, já que ele tem essa característica diferente dos outros, é um mercado mais novo, é um mercado com mais mudanças tecnológicas, então a gente tem que usar isso a nosso favor. A nossa estratégia de investimento tem que tirar benefício do fato de a gente estar investindo em um mercado que é muito volátil. E no caso da estratégia que a Mercúrios utiliza e que eu vou explicar ao longo dessa aula aqui para vocês, a gente faz o uso de opções de proteção. Opções que também são conhecidas como puts, que é nada mais nada menos do que um tipo de derivativo do mercado financeiro. Derivativos são aqueles investimentos que eles têm o seu valor atrelado a outros investimentos. Então aqui nesse caso das opções vão ser investimentos que eles vão tentar se valorizar quando o resto do mercado estiver se desvalorizando, né? Por exemplo, quando o Bitcoin cair e a gente tiver uma put de Bitcoin que vai se valorizar, ou então quando a Ethereum cair e a gente tiver uma put de Ethereum que vai se valorizar. E antes disso, eu queria entender se ficou claro, né, tudo até aqui. E se vocês acham, né, então que o mercado vai subir ou que ele vai cair, porque antes de eu explicar como que as opções funcionam, eu queria entender de vocês se vocês comprariam ou não comprariam opções nesse momento, né? Vocês agora, olhando para o mercado, vocês comprariam algo que se valorizaria quando o mercado caísse, por exemplo? Eu acho que é até interessante a gente perguntar basicamente assim para vocês, né, pessoal? Vocês estão apostando agora, né? Isso é bem comum, a gente vê um monte de gente tentando chutar para onde o preço vai. Se vocês pudessem apostar, vocês acham que o mercado cai ou ele sobe? Quase que eu falei cai ou ele desce. Você acha que o mercado cai ou se o mercado sobe? Ali na concepção de vocês, se vocês pudessem ali apostar. Né, isso tem um porquê, né, da gente estar perguntando isso tudo e vocês vão entender daqui a pouquinho. Beleza? Então, Carlos, pode seguir aí. Boa. Então vamos entender aqui o que são essas opções. As opções, elas são basicamente contratos que você vai fechar de comprar para poder comprar ou vender algo em um momento futuro, né? Então, quando a gente fala a palavra opção, ela é justamente a opção de comprar ou vender que você está adquirindo por meio desse contrato, só que ela não vai valer agora, ela vai valer em um dia específico no futuro. E essas opções, elas podem ser opções de compra, que são as chamadas calls, ou opções de venda, né, que são as chamadas puts. Na nossa proteção, a gente faz a compra das opções de venda, né? Ou seja, nós compramos puts para poder proteger o nosso portfólio. São contratos que a gente compra e que vão dar a opção para a gente de fazer uma venda de determinados ativos, como Ethereum ou Bitcoin, em um momento no futuro. Então, a gente paga para poder ter essa opção. E para poder explicar como que esse negócio funciona para vocês, eu vou mostrar essa historinha aqui em que a gente tem o João e o Pedro. Um deles vai estar comprando uma put, enquanto que o outro vai estar vendendo a put, né? Então a gente tem ali o João, né, que é um cara que fez o curso da Mercúrios Pro e quer proteger o seu portfólio com a estratégia, ele quer ganhar dinheiro nos momentos que o mercado estiver caindo, e a gente tem ali o Pedro, que ele é um investidor muito mais otimista, um grande investidor, e que ele acredita que o mercado ele deve subir para sempre ali, então ele não está interessado em se proteger e ele quer ganhar dinheiro em cima das pessoas que acham que o mercado vai cair, porque ele acha que a alta vai sempre acontecer. Então, o João ele quer comprar uma put, quer se proteger, enquanto que o Pedro, aqui nesse nosso exemplo, ele vai vender essa put. Então, vamos entender assim. Vamos supor que a gente está no dia de hoje, né, ali em 2023, e o Bitcoin, nesse momento, ele está sendo negociado em $30.000. O João vai olhar para aquele preço do Bitcoin e o Pedro também vai olhar para aquele preço. O João, ele acredita que o Bitcoin ele pode cair em algum momento, ele quer se proteger caso o Bitcoin vá abaixo daqueles $30.000. Enquanto que o Pedro, ele acha que não, o Bitcoin não vai cair abaixo dos $30.000. Nesse momento, eles vão fazer aquela compra de uma put. Então, os dois eles vão assinar um contrato entre eles, né? Nesse contrato, o João vai estar pagando para o Pedro e, em troca disso, o Pedro vai estar vendendo uma put para ele. Ou seja, a opção de vender Bitcoin no futuro. Então, o João está pagando o Pedro para que no futuro ele tenha o direito
de ir lá e vender Bitcoin para o Pedro, né? E como que ele vai, teoricamente, ganhar dinheiro nessa questão? Esse contrato ele vai estar dizendo o seguinte: daqui a um mês, o João tem o direito de vender um Bitcoin para o Pedro por $25 mil. É isso que vai estar escrito ali naquele contrato que o João está pagando para o Pedro para poder receber, né, esse direito. Então tá ali, daqui a um mês o João tem o direito de vender um Bitcoin para o Pedro a $25 mil. Lembrando, nesse exemplo aqui, o Bitcoin está a $30 mil. Só que aí vamos supor que um mês depois as coisas mudam no mercado e aí agora o Bitcoin está valendo $20 mil. E tá ali, né, o João e o Pedro olhando ali para aquele gráfico do Bitcoin a $20 mil. Nesse momento, o que o João ele pode fazer? Ele pode executar esse direito. Então, olha só, a gente tem três entes, né, aqui nessa negociação. A gente tem ali o mercado, que está com o Bitcoin a $20 mil. A gente tem o João e a gente tem o Pedro. E está ali em cima qual que é o direito do João, né, o contrato que foi assinado. O João tem o direito de vender um Bitcoin para o Pedro a 25 mil. Né? Esse é o direito que ele tem ali naquela data, porque aquele mês já passou. Então, o que o João vai fazer? Ele vai comprar um Bitcoin lá no mercado a 20 mil. Então, ali a gente tem duas setas, né? A seta laranja representa para onde que o Bitcoin está indo, enquanto que a seta verde representa para onde estão indo os dólares. Né? Então, o João vai comprar um Bitcoin no mercado por $20 mil, né, que ele vai entregar lá para algum vendedor do mercado, porque é o preço do Bitcoin naquele dia. Só que aí o que ele vai fazer? Como ele tem o direito, né, e ele pagou lá atrás para ter esse direito de vender o Bitcoin a $25 mil, ele vai passar esse Bitcoin para o Pedro e vai receber $25 mil do Pedro. Então, nessa operação financeira aqui, o João ganhou $5 mil de lucro. É assim que ele fez para poder se proteger das quedas do mercado. No momento que o mercado caiu, ele conseguiu ganhar dinheiro. E qual que vai ser o efeito disso daqui ao longo do tempo? É esse gráfico que vocês estão vendo. Então, imaginem que isso daqui, né, é o funcionamento teórico da estratégia. Imaginem que nessas duas linhas que vocês estão vendo nesse gráfico, né, que elas mostram uma valorização ao longo do tempo ali, dos movimentos de mercado, a gente tem na linha laranja o preço do Bitcoin no mercado e a gente tem na linha azul clara a carteira que está seguindo essa estratégia de opções. No momento em que o mercado está se valorizando, a carteira que está seguindo essa estratégia, ela vai se valorizar um pouquinho menos. Por quê? Você pegou uma parte daquele seu orçamento e usou ele para poder comprar essas puts. No momento em que o mercado cai, a carteira ela cai um pouco menos do que o mercado, justamente porque as suas puts elas vão se valorizar, né? Afinal de contas, você está próximo de conseguir executar um direito com ela. Então, não necessariamente, pessoal, você vai esperar chegar o dia e aí fazer aquela venda lá, igual o João fez. Conforme o tempo vai passando, o preço daquela put no mercado, como você está mais próximo de conseguir executar aquele direito, se o preço do Bitcoin está caindo, aquela put ela vai se valorizar e você pode vender ela para outra pessoa conseguir executar aquele direito antes que você mesmo execute ele. Né? Então, quando isso acontece, a sua put ela vai se valorizar e aí a sua carteira vai cair menos do que o mercado. E aí, quando os dois voltarem a subir, a sua carteira de novo ali naquela linha, né, ela está com uma valorização um pouquinho menor do que o mercado, só que como as puts elas se valorizam de uma maneira exponencial, muitas das vezes, você vai conseguir compensar esse efeito de gastos nas puts. Então, sempre que o mercado cai, sempre que acontece aquele evento de queda, né, que está marcado ali em vermelhinho, você ganha uma oportunidade de tornar os seus investimentos melhores do que o mercado. Você consegue ficar à frente do resto dos investidores e é dessa maneira que você ganha dinheiro com opções. Só que para fazer isso, é preciso seguir uma estratégia, né? E aí, antes de seguir aqui, eu queria perguntar para vocês qual que seria a estratégia de vocês, né? Em uma compra de puts. Vocês comprariam puts agora, né? Como vocês fariam? Como vocês saberiam a hora de comprar ou não? E aí eu já explico para vocês quais são os princípios dessa aplicação aí, não é, Danilo? Exatamente, né? E mais do que isso ainda, né? Aqui eu vi o pessoal, né, falando, né? Eu falei para vocês apostarem, né? Se sobe, cai, né? Muita gente, né, falando cai e desce, vai corrigir uns 10% e depois vai subir. Então, assim, basicamente, qual que é a estratégia de vocês se vocês estiverem errados?
né? A gente aqui, obviamente, a gente acha que cripto vai subir no longo prazo, né? Senão a gente nem teria construído uma empresa nesse mercado de cripto, senão a gente não teria um fundo de investimento em cripto, senão a gente não estaria falando, estudando sobre cripto, beleza? Então, consenso, todo mundo aqui acha que cripto vai subir no longo prazo, beleza? Só que a gente precisa ter um contrafactual, uma estratégia caso o mercado caia. Certo? Então, qual que é a estratégia de vocês para caso vocês estejam errados, seja no curto prazo, médio prazo ou longo prazo? Porque a gente vai falar a nossa aqui e eu vou até pedir para vocês já irem deixando o like enquanto a gente bate 150 pessoas aqui, né, pessoal? Vamos bater 150 likes, faltam aí 28 pessoas aí dando like aí para a gente conseguir bater essa marca. Mas, Carlos, explica para a gente então o que a gente faz, qual que é a nossa estratégia. Boa, vamos lá, e aí eu já vou até lembrar para vocês que para ver essa estratégia de maneira muito mais detalhada do que a gente vai mostrar aqui, a gente também tem o nosso curso lá na Mercúrios Pro de opções, que é oferecido pela Nicole, né? Inclusive, deixa eu até mostrar aqui para vocês, né? Essa daqui é a nossa plataforma lá da Mercúrios Pro. Vocês estão vendo que aqui do lado a gente tem várias trilhas aqui, né? Por exemplo, tem aqui a trilha sem segredos, em que a gente tem a introdução à cripto, né, e tudo mais. A gente tem aqui também a trilha Expert, e na nossa trilha Expert a gente tem aqui o curso de proteção com opções que a Nicole gravou, né? Então tá aqui, por exemplo, né? Deixa eu ver se vai carregar aqui. Curso. E aí, aqui, né? pessoal, Carregou. meu nome é Nicole E aí você Haddad, vê aqui, por eu sou exemplo, o vídeo formada da em Nicole, né? Ciências Que ela gravou. E aí Econômicas. quem quiser pode deixar, inclusive, as dúvidas aqui embaixo e tudo mais. Inclusive, uma coisa que as pessoas às vezes não sabem sobre a Mercúrios Pro é que a gente não tem só o nosso curso, né, completo e também a carteira perfeita, né, que é a carteira em que a gente mostra as nossas alocações e todas as nossas estratégias. Na Mercúrios Pro, a gente faz questão também de oferecer um suporte extremamente personalizado, né, tanto que a gente não gosta nem de chamar de suporte. Hoje a gente estava até debatendo se a gente ia trocar de nome e tudo mais, porque quando a gente fala de suporte, às vezes as pessoas acham que você vai falar com um atendente lá da Hotmart, da Eduz, né, um cara que vai te ajudar caso você tenha problema com seu cartão de crédito, alguma coisa assim. Só que o nosso suporte, ele tenta ser o mais personalizado possível para poder tirar dúvidas. Inclusive, caso alguém tenha alguma dúvida aí, mandem agora aí nos comentários que o Danilo ele vai selecionar uma delas, porque a gente tem aqui na nossa plataforma o nosso Chat Pro, em que a gente tem todo o suporte que é oferecido pelos analistas aqui de dentro da Mercúrios Pro, né? Principalmente o Caião, que é o principal responsável aqui pelo suporte. Então a gente vai selecionar uma das dúvidas de vocês e mandar aqui, e aí no final da live a gente volta, mostra aqui a resposta e mostra um pouquinho do resto da plataforma da Mercúrios Pro também. Exatamente. Quero que vocês peguem esse tema aí então e pensem na pergunta mais difícil que vocês possam ter sobre opções aí. E a gente vai testar o nosso suporte da Pro pra vocês verem aí o que eu tô falando. Então, Caião, Kif aí, já se preparem que tá vindo a coisa mais cabeluda que eu vi aqui no chat. Eu vou mandar lá no Chat Pro também pra gente rever no final da aula. Mas vamos seguir aí, ô Carlos. Vamos lá então. Pessoal, você precisa ter uma estratégia para poder usar opções, porque opções é o tipo de coisa que é muito fácil você pegar e achar que está ganhando dinheiro, só que no final das contas você só está perdendo, porque é um pouquinho complexo, né? Principalmente quando você está começando. Tanto que a gente aqui faz isso há vários anos e a gente está sempre aprendendo, né? Então, quando tiveram as últimas quedas no mercado, a gente foi lá, olhou para a nossa estratégia e viu o que a gente podia melhorar nela, a gente mudou algumas coisas. Então, a cada ano a gente está olhando para a nossa estratégia e remodelando ela de modo que a gente consiga ganhar dinheiro e não perder dinheiro ali no portfólio usando puts. Então, quais que são os 6 princípios da nossa estratégia, né, que eu vou passar aqui um a um para vocês. Não tente entender opções como um trading, mas sim como um seguro. Proteção precisa ser comprada em quantidades pequenas. Você precisa estar sempre protegido, você precisa comprar opções de forma recorrente, você sempre precisa colocar as ordens de venda para as suas opções e, apesar de você estar sempre protegido, isso não significa que você não precise escolher os melhores momentos para você comprar essas opções. Então vamos passar um a um aqui por esses 6 princípios. Primeiro, proteção, pessoal. A gente não usa como trading na nossa estratégia, a gente usa como um seguro. Pensa num seguro se você bater o seu carro, por exemplo, ou então se acontecer algum acidente. A questão é que no mercado de cripto, esses acidentes acontecem muito mais. Então é importante você ter esse seguro. Mas a gente não compra ele porque a gente acha que vai cair, né? Seria igual você pegar lá e, cara, vou comprar um seguro pro meu carro e aí depois eu vou bater ele de propósito para tentar usar esse seguro e tentar transformar isso numa estratégia para ganhar dinheiro, né? Seguro de vida, então, né? Com certeza exatamente. A gente não compra pensando em usar, né? Exato. Então, assim,
Só que, basicamente, a gente entende que, olha, o mercado de cripto, né, se ele fosse um carro e a gente fosse comparar com o mercado de ações, a gente tem que entender que é um carro que tem muito mais chance de bater quando a gente está falando do mercado de cripto. Então, a gente vai olhar para ela não como um trade, mas sim como um seguro para o nosso portfólio. Segundo princípio, compre opções em quantias pequenas. Por quê? Quando a opção se desvaloriza e quando aquela queda no mercado não acontece, né, aquela put, ela vai se desvalorizar de maneira exponencial. Ela vai cair mesmo se ela não for utilizada. Então reparem aqui, esse aqui é um gráfico que mostra uma opção de proteção, igual aquele exemplo que eu mostrei para vocês do João comprando a opção de comprar Bitcoin a 25 mil dólares. Essa daqui é uma opção, né? Eu peguei o gráfico dela lá na plataforma que a gente usa para poder comprar elas e no final eu vou falar mais dela, que é um gráfico que está com a opção de comprar Bitcoin a 24 mil dólares no dia 21 de abril. Hoje é dia 13 de abril. Reparem como que no passado, né, naquela linhazinha azul, essa opção valia muito mais do que ela vale hoje. Porque a gente está chegando próximo do dia 21 de abril e o Bitcoin não está caindo. Né? O Bitcoin está lá valendo, né, já ultrapassou ali os 29 mil dólares, está na casa dos 30 mil dólares. Então, se você precisa comprar a opção em quantia pequena, porque se ela não for utilizada, se ela não for acionada, né, aquele seguro, ela se desvaloriza de maneira exponencial. Né? Então, o cara que há algumas semanas atrás comprou essa opção que vocês estão vendo no gráfico, ele está perdendo dinheiro, né? A não ser que nos próximos dias, até dia 21 de abril, o Bitcoin caia muito, né, e aconteça alguma surpresa. Terceiro princípio, sempre esteja protegido, né? E aí essa imagem aqui, ela é muito representativa e ela também se relaciona com a questão de que, olha, não é um trading, é um seguro. Sempre que você for comer um pão e passar uma manteiga, uma geleia, qualquer coisa nele, ele cai com o raio da geleia ou da manteiga virado para baixo. Porque tem uma coisa que a gente chama, né, de lei de Murphy, que, cara, confia em mim, no momento que você não estiver protegido é quando o mercado vai cair. Então, cara, sempre esteja protegido. Não tente fazer futurologia, não tente pensar, cara, agora está em uma alta muito grande, não vai acontecer nada, porque a gente já viu várias quedas no mercado de cripto que aconteceram em panoramas relativamente otimistas e aí de repente uma corretora quebrou, o Fed resolveu falar alguma coisa, o Jerome Powell acordou de mau humor. Então, cara, sempre esteja protegido por conta aí da lei de Murphy, que fala, olha, se uma coisa pode dar errado, ela vai dar errado, então não tente acertar ali o momento que você vai estar se achando invencível, né? Quarto princípio, compre as opções de forma recorrente, né? Vocês vão entender um pouco melhor isso quando eu falar dos fatores que a gente olha para saber quando comprar a opção. Mas quando você está comprando uma opção que ela é para um futuro muito distante, pensa que o João estava comprando do Pedro naquele momento, né? E o João estava comprando para daqui a um mês. Pensa se o João quisesse negociar com o Pedro um contrato para poder comprar o Bitcoin daqui a 5 anos. Vocês concordam comigo que o Pedro ele ia ter muito menos controle, né, sobre aonde que o Bitcoin vai estar daqui a 5 anos, né? E, pô, o Bitcoin pode estar muito mais baixo ou muito mais alto, não tem como a gente saber. Então, normalmente, as opções para daqui a muito tempo vão ser muito mais caras. Então, o ideal é sempre você ir fazendo compras bem pequenas e de forma recorrente, né? Saber fazer uma boa gestão dessas opções. Quinto princípio, sempre coloque as ordens de venda, né? Esse daqui tem muito a ver com a lei de Murphy também, né? Como eu disse para vocês, as opções, elas não vão te fazer ganhar dinheiro só porque você vai esperar o dia exato lá daquele contrato e vai comprar e vender Bitcoin naquele dia usando a opção. Pensa naquela opção que eu mostrei para vocês aqui, nessa imagem, por exemplo. Essa daqui é a opção de você comprar Bitcoin a 24 mil dólares no dia 21 de abril desse ano, né? Ou seja, daqui a mais ou menos uma semaninha. Olha como que ela já está se desvalorizando porque o Bitcoin não está caminhando para isso. Então o preço do mercado da put, antes de chegar ao dia, ele já está se alterando. Mas e se tivesse acontecendo o contrário? Se o Bitcoin tivesse caindo e tivesse agora em 25 mil dólares? Vocês concordam comigo que a chance de no dia 21 de abril o Bitcoin estar valendo 24 mil dólares estaria maior? Então, essa linhazinha azul, ela já ia estar subindo. E é por isso que a gente fala desse princípio aqui de sempre colocar as suas ordens de venda. A gente não espera, pessoal, chegar exatamente o dia daquele contrato para vender a opção caso ela se valorize. A gente já estabelece uma valorização mínima daquela opção e aí quando ela atinge aquela valorização, ela precisa ser vendida já, porque vai que o Bitcoin vai lá e sobe de novo no mercado. E para isso a gente coloca lá na plataforma ordens de venda automática.
nunca deixem de colocar essas ordens de venda, porque uma hora o Bitcoin ele pode dar uma queda repentina para baixo e de repente ele recupera tudo de novo. E no momento que você podia ter ganhado dinheiro com a sua opção, você deixa de ganhar porque você estava tomando banho, ou então você não está na frente do computador o tempo todo. Então a gente sempre faz um cálculo ali e estabelece uma ordem automatizada de venda para as nossas puts, tá, pessoal? E o sexto princípio aqui, compre no melhor momento. Não é porque a gente está comprando de forma recorrente e a gente está sempre protegido que a gente não possa, né, variar um pouquinho para a semana, tipo, vou esperar mais alguns dias ou vou ter comprado alguns dias antes, porque dependendo do momento que você compra, essas opções elas podem estar mais caras ou mais baratas. Então, naquela nossa historinha lá, o Pedro ele poderia estar cobrando mais caro ou mais barato do João para poder estabelecer aquele contrato ali. Então, é sempre importante a gente se atentar a alguns princípios. São vários deles, tá? E aí, inclusive, a Nicole lá no nosso curso que a gente fez na Mercúrios Pro, ela listou todos os princípios, mas eu vou dar uma geral aqui, né? E de uma maneira bem genérica mesmo, assim, para vocês começarem a entender sobre isso, em 3 dos princípios que afetam o preço das opções, tá? Então, um desses princípios é a volatilidade esperada pelo mercado, que a gente também chama de volatilidade implícita. Então pensa o seguinte, lá para o Pedro, né, que estabeleceu aquele contrato para o João, se o Bitcoin tiver uma maluquice o preço, se ele estiver subindo e descendo todo dia, ninguém sabe para onde o Bitcoin vai, vocês concordam comigo que ele vai cobrar muito mais caro no seguro? É tipo se você tiver o carro e ele está volátil ali na pista, né? Ele uma hora vai muito rápido, outra hora ele vai devagar. Uma hora o motorista está prestando atenção em tudo, outra hora o motorista está embriagado, você não confia direito para onde esse carro vai e, como consequência disso, você vai cobrar mais caro naquele seguro, né? Então, a volatilidade implícita mais alta faz com que as opções fiquem mais caras. Como consequência, quando a gente vê momentos de volatilidade muito baixa, isso pode criar oportunidades para a gente comprar as opções, porque nesse momento esse seguro vai ficar mais barato, né? Ele tende a ficar mais barato, tá? Esse daqui é um dos princípios. Então, volatilidade alta torna as puts mais caras. As janelas de baixa volatilidade podem criar oportunidades para poder se proteger pagando barato, né? Que é o que a gente chama de comprar guarda-chuva em dia de sol. Quando a volatilidade está baixa, fica muito barato, né? Quando está tudo ensolarado no dia, fica mais barato você comprar um guarda-chuva do que no momento que está tudo caindo, está tudo desesperado, está todo mundo desesperado, né? Segundo fator aqui, que também afeta o preço dessas opções, o tempo que falta para o vencimento, né? E aí é aquela lógica que eu falei lá sobre você estar fazendo compras recorrentes, né? Quanto mais próximo a gente estiver da data de realização do direito, né, daquela put, mais o preço das puts tende a se movimentar de maneira exponencial. Então, quanto mais próximo você tá, mais aquela put ela vai estar mais cara, caso seja um bom negócio, né, ou mais barata, caso ela seja um mau negócio, né? Então pensem de novo naquele exemplo que eu dei. Hoje o Bitcoin está $30 mil, então vamos pensar naquela put para você vender Bitcoin por $24 mil no dia 21 de abril, daqui a mais ou menos uma semana. Quanto mais perto a gente estiver do dia 21 de abril, mais a put vai estar intimamente relacionada com o preço do Bitcoin naquele momento, né? Naquele dia do mercado. Então, se a gente estiver se aproximando do dia 21 de abril e o Bitcoin começar a cair em direção aos $24 mil, e aí depois o Bitcoin cai para os $21 mil no dia 20 de abril, cara, se você for deixar para comprar no dia 20 de abril, quando o Bitcoin estiver valendo, por exemplo, né, $20 mil, uma coisa que te dá direito a comprar o Bitcoin a $24 mil no dia seguinte, no dia 21 de abril, vai estar extremamente caro, né? Porque o mercado todo já vai estar querendo comprar aquela put e aí você vai sair meio que no 0 a 0, né? Ou então vai ganhar muito pouco, ou então às vezes, eventualmente até perder um pouco. Então, você não pode esperar aquele momento estar muito próximo para fazer essa compra, né? Então, é um princípio que movimenta o preço das puts. E um terceiro princípio aqui, desses mais amplos que eu selecionei para vocês, é a distância entre o preço do mercado e o preço pelo qual a sua put te dá o direito de vender o Bitcoin ou o Ethereum, por exemplo, né? Então pensem, por exemplo, a distância dos $30 mil até aqueles $24 mil ou $25 mil, né? Que nesse momento seria uma distância de 4, 5 mil dólares, né? Quanto mais ambiciosa
for a queda em que a sua put pode ser efetiva, mais barata ela será, mas também você vai ter menos chance dessa put ser acionada. Então, vamos supor que eu quero comprar uma put para poder ter o direito de vender Bitcoin a $10.000 daqui a uma semana. Para essa put fazer sentido, o Bitcoin teria que cair, por exemplo, a $5.000. Vocês concordam? Porque aí, quando chegar daqui a uma semana, eu vou comprar 5.000 e vender a 10.000, porque eu vou ter o direito de vender a 10.000. Então é uma queda muito ambiciosa. Quanto mais for ambiciosa essa queda, mais barata a put vai estar. Porque, cara, qualquer um, né, vai querer me vender. Olha, pô, você quer o direito de me vender Bitcoin a $10.000 daqui a uma semana? Tá aqui, ó, pode comprar, eu te vendo esse direito. Só que, olha, a chance dessa queda acontecer de fato, ela é muito pequena, né? Então, é importante também a gente ter isso em mente. E aí, né, antes da gente voltar agora lá na plataforma da Mercúrios Pro e ver as dúvidas que foram respondidas lá, a gente tem lá no Mercúrios Pro uma tabela que ela é exclusiva, tá? Ela lá para os assinantes, e ela te mostra exatamente como calcular o momento de compra e de venda de puts, né, com base na volatilidade no mercado, do preço do momento atual, e ela é fornecida para todos os assinantes da Mercúrios Pro. E também a gente tem lá, né, para quem não quer ter esse trabalho de usar a tabela e fazer os cálculos, né, para quem quer essas respostas prontas porque não tem tempo, a gente oferece lá na carteira perfeita dos assinantes da Mercúrios Pro exatamente os momentos de compra e venda lá daquele portfólio, né? Então, com todos os dados, né, são dados um pouquinho complicados na hora de você comprar as puts, porque aqui eu falei de uma maneira mais simplificada, então a gente oferece lá isso sem que você precise calcular na tabela. E, por fim, eu também queria falar aqui sobre qual plataforma a gente usa. A gente, pessoal, usa a plataforma da Deribit. Deixa eu até ver se eu consigo abrir ela aqui para vocês. Aqui, né? Essa daqui, pessoal, deixa eu compartilhar com vocês, é a plataforma da Deribit, né? Que eu acredito que vocês já estão vendo aí. A Deribit, quando você abre ela, você vai parar aqui nessa página, né? E você clica aqui em Start Trading, né? Você já consegue ver isso, inclusive, antes de criar a sua conta. E aqui em cima ela tem as partes de futuros e de opções, né? Então a gente clica aqui em opções. Né? Deixa eu ver aqui se... aqui em opções, e aí aqui ela vai mostrar, né, Bitcoin e Ethereum. Então você consegue ver as opções para compra e venda de Bitcoin em cada uma dessas datas. Por exemplo, né, aqui aquela que eu estava mostrando para vocês, que é de 21 de abril de 2023. Então eu cliquei aqui, e agora vocês estão vendo a tela das opções de compra e venda de Bitcoin a $24.000 no dia 21 de abril, né? Daqui a mais ou menos uma semana. A gente pode, inclusive, ver aquela que eu mostrei para vocês no exemplo, né? Que é essa daqui. Deixa eu ver se funciona eu dar um zoom aqui na plataforma. Aí, dei aqui um zoom. Que é essa daqui, né? Onde eu estou com o meu mouse, que é a de $24.000 de Bitcoin. De um lado, aqui do lado esquerdo, a gente tem as calls e do outro lado a gente tem as puts. Se eu clicar aqui nesse númerozinho verde, a gente vai ver aqui o gráfico, né, que vai mostrar essa put. Então aqui vocês estão vendo justamente aquele gráfico, ele já está um pouquinho mais atualizado em comparação à imagem que eu mostrei, e vocês estão vendo aqui que essa put ela continua se desvalorizando, né, em comparação com o histórico dela, e vejam como ela se desvalorizou muito, né? Realmente ela se desvalorizou mais de 20 vezes, né? Porque, como eu disse, os movimentos das puts eles são exponenciais, tanto para um lado quanto para o outro, né? Quando a proteção é efetiva, ela também se valoriza de uma maneira exponencial, né? Então, da mesma forma que ela pode cair mais de 20 vezes, ela também pode se multiplicar por 10, 20 vezes também. E aqui ela continua baixa porque o Bitcoin ele não está dando sinais de queda, né? E aí, lá na Mercúrios Pro, né, no curso, a gente também tem lá as aulas da Nicole mostrando de maneira completa como utilizar a plataforma da Deribit. Mas, bom, eu acho que em questão de explicar os princípios da nossa estratégia, como a gente faz, né, e respondendo aí o título da live, que é como ganhar dinheiro com as quedas, eu já apresentei aqui o conteúdo. Danilo, quer puxar algumas dúvidas aí então do pessoal? Quer falar alguma coisa da plataforma? Cara, eu quero sim. Entrou mais algumas pessoas aqui, então eu só queria lembrar para vocês, né, que no final dessa live a gente vai ter o nosso NFT, né? A gente vai distribuir hoje o NFT da rainha, né? Então para quem tá chegando aí, né, estamos quase batendo 200 pessoas aí nessa live. Vamos deixar o like aí também, né, pessoal? Ó, hoje o NFT bem top aqui da rainha, né? A gente vai distribuir 50 estrelas. Já mandem as estrelas aí
nos comentários para quem já conseguiu pegar pelo menos algumas. Já tinha até algumas lá no OpenSea para quem não viu. E já a gente vai distribuir aqui o código para vocês poderem mintar aqui a rainha, beleza? Então só mandando isso aqui para vocês não esquecerem. O Caião, escolhi uma dúvida aqui, que eu achei bem a mais difícil aqui que eu vi, na verdade, a do Santos, né? Ele falou nas opções que vocês utilizam, o straddle de mercado é variável ou não? Vocês usam média ponderada sobre a alavancagem de risco 65 para 35? Eu, para falar a verdade, Santos, eu não entendi uma palavra que você falou. Então, o que eu fiz? Eu mandei lá no suporte da Mercúrios Pro, tá? Então, o que eu vou te mostrar aqui é a resposta, por exemplo, que o pessoal lá receberia, né? Então, aqui eu mandei, né? Dúvida do... Deixa eu dar um zoom assim fica bom, né? Pra vocês verem. Dúvida do Omar Santos, né? Nas opções vocês utilizam, copiei e colei a mesma coisa aqui que você mandou, né? Daí o Caião, o Caio GPT aqui da Mercúrios, ele já mandou: ô Osmar, straddle é um trade de volatilidade. Você compra uma opção de compra, uma call, e uma opção de venda put, para a mesma data de vencimento com o mesmo preço de strike. Nossa, mas por que eu faço isso? Você está comprando volatilidade. Se a vol subir até lá, a call e a put se valorizam independentemente do preço. É como se você estivesse comprando um derivativo que varia se a volatilidade do mercado aumentar, seja para cima ou para baixo. Assim, a estratégia straddle utiliza a compra de uma opção de compra e de uma opção de venda, né? O que nós utilizamos aqui é a compra das opções de venda, né? Das puts, baseada na estratégia long tail hedge, proteção contra eventos de cauda, né? Em suma, nós não buscamos ganhar dinheiro com essa estratégia, apenas nos proteger para eventos que fazem com que os preços dos ativos caiam. Então, aqui está a resposta aí para você, Omar. Sorte que a gente tem aqui o Caião GPT, porque senão não ia saber responder essa sua dúvida. Mas uma que eu acho que você sabe responder é do seu xará aqui, Carlos. Ele pergunta se a put é tipo um short sem preço de liquidação. É mais ou menos assim. É porque shortar o mercado, né, é quando você vai ganhar se o mercado cair. E essa é uma expressão que ela é utilizada para várias formas. Tem várias operações financeiras que você pode fazer, não só com puts. Você pode fazer isso no mercado de futuros, por exemplo, que são operações nas quais você se beneficia se o mercado cair. Então, sim, as puts, elas não têm esse preço de liquidação intrínseco a elas, né? Então, você está apostando na queda do mercado nessa estratégia de puts que a gente mostrou, tá? Porque tem outras. Só que, apesar de você não ter o preço de liquidação, você tem momentos em que aquela sua opção ela pode passar a valer nada, né? Então, dependendo de qual é a estratégia que você está utilizando, se o preço ele não tende a se encontrar com aquilo que você estava prevendo e aquela data ela acontece, você acaba sem nada, né? Então o preço ele é zerado, ele não é liquidado, mas você fica com um ativo que não vale nada. Ou então você também pode estabelecer o seu preço, né, de venda automático, e aí seria uma liquidação, só que entre aspas, né? Porque na verdade é você que colocou aquele, né, que você setou aquilo. É diferente de uma alavancagem, né? Na alavancagem aí sim vai acontecer literalmente uma liquidação. Aqui nesse caso, no máximo, ou você vai ficar sem nada, né, se a sua operação ela não se concretizar, ou então você mesmo vai estabelecer a sua ordem de venda ali. Uhum. Boa. Cara, que surgiu uma dúvida do Cryptomoney aqui falando, cadê o moleque que fez o vídeo do Scam Green Blocks? O cara tá puto aqui, ó. Você vai continuar associado a uma pessoa desonesta, cai na roubada que ele estimulou na cara dura, ele apagou os vídeos também. O problema é que não dá pra confiar, o cabelinho que ofereceu a Green Blocks é um pilantra. Ô, Cryptomoney, eu nunca ouvi falar, não faço uma puta ideia do que Cara, eu não seja sei quem é esse carinha do cabelinho. Velho. Não sei, velho. Não sei se alguém aí da Mercúrios, né, entenda. Green Ele mandou, Blocks. valeu, acredito que sejam honestos, mas aquele carinha, o cabelinho, fez o vídeo, falou muito bem do esquema Green Blocks. Que doideira, velho. Muito desonesto da parte dele. Cara, o Cryptomoney, talvez você esteja confundindo a gente aí, cara. Eu não sei quem é o moleque do cabelinho, velho. Eu também não. Bom, vamos pesquisar aí, só pra também, eu mandei pra acalmar você aí, né, Cryptomoney, porque acho que não foi aqui no canal, tá? O James, ele falou o seguinte: olá, Carlos, qual o valor a ser depositado na Deribit para compra de opções e se lá aceitam um SDC? Cara, eu não tenho certeza se eles aceitam o SDC. Eu acho que é feito em dólar, tá? As operações lá. E eu não lembro qual que é o valor mínimo. Agora, o valor mínimo para você conseguir estabelecer
um portfólio, né, utilizando as estratégias de puts, se eu não me engano, está em torno de 5 ou 10 mil reais, tá? A gente consegue até mandar ali no suporte da Mercúrios Pro, porque a gente tem mais de uma estratégia, né, de investimentos, mas assim, que a questão, eu acho que não é o valor mínimo que você vai enviar para a Deribit, tá? Isso por si só não é um problema, mas é o valor mínimo das puts que você vai comprar. Então isso vai variar dependendo do tamanho do seu portfólio, porque às vezes você vai enviar um valor mínimo, mas as puts elas são para te proteger de 1 Bitcoin, por exemplo, ou 0,1 Bitcoin. Então, dependendo do valor do Bitcoin ou do valor que você está apostando que o Bitcoin vai parar, esse valor mínimo para você comprar, embora ele não seja cravado, né, ele pode ficar um pouquinho alto, né, dependendo dessa variação de mercado. E aí é em dólares, né, mas não é para enviar para a Deribit. No caso, é para você conseguir comprar aquela put de maneira que faça sentido para a sua estratégia. Boa. E o Fernando aqui, ele está perguntando se as opções existem para todas as principais altcoins, né? Essa é uma dúvida interessante, não só para você responder exatamente o que ele está perguntando, o Carlos, mas também para a gente falar um pouquinho sobre em quais ativos, né, a gente monta essas proteções. Porque, obviamente, ali você tem que comprar uma put de algum ativo, né? Mas, porra, será que eu compro de Bitcoin, Ethereum? Eu tenho que comprar exatamente de todas as posições que eu tenho na carteira? Então, assim, quais tem e qual que eu compro ali, né? Boa. Inclusive a Nicole, ela falou aqui, ela respondeu falando que, olha, aceitam lá Bitcoin e Ethereum, e é aquilo que eu falei, né, do mínimo de 0,1 Bitcoin, é isso que ela falou ali, do 0,1 contrato, né? Então vai depender de qual a variação de mercado daquele contrato, não necessariamente do quanto você enviou para Deribit. E aí, você falou sobre em quais altcoins, né? Quais altcoins possuem proteção. A gente normalmente faz proteção ou só para Bitcoin ou só para Ethereum, tá? Nesse momento a gente compra puts para Ethereum por conta da representatividade na nossa carteira e também por como a gente está lendo esse momento de mercado, tá? E aí elas funcionam meio que como um motor ali de proteção do restante da carteira, mas a gente também tem momentos em que a gente tem só opções de proteção de Bitcoin e momentos que a gente tem as duas, tá? Altcoins, elas não têm opções de proteção porque essas opções elas seriam muito pouco líquidas. O que é liquidez? É quando você tem um ativo que sempre que você quer comprar tem alguém disposto a vender, sempre que você quer vender tem alguém disposto a comprar. Ou seja, existe um mercado para aquele ativo. Um mercado em que você consegue estabelecer essas negociações. Inclusive sem que a sua compra ou venda afete de maneira muito drástica qual é o preço que está acontecendo no mercado. Reparem que as opções elas vão ter um dia específico, um preço específico, né? E aí você ainda tem isso em plataformas específicas. Então, olha, inclusive por isso que a Deribit é uma das únicas plataformas com liquidez. Porque você vai precisar juntar muita gente que vai estar querendo negociar aquela opção específica de compra ou de venda especificamente naquele que vai vencer exatamente naquele dia, exatamente naquele preço. Então, é muito difícil você criar um mercado líquido para a venda de opções, né, de compra e de venda. E é por isso que hoje os únicos mercados com uma liquidez grande em cripto para opções são Bitcoin e Ethereum. Altcoins, elas não estão disponíveis em plataformas grandes como a Deribit, confiáveis, né? Você teria que ir para alguma corretora descentralizada, bem da Deep Web ali, degenerada, sabe? Uma bem alternativa que provavelmente teria pouca liquidez, ou então em algum site centralizado mesmo, alguma plataforma, mas que também provavelmente teria baixa liquidez e possivelmente também uma baixa regulação, né? Então a gente acaba ficando de fora e fica só na Deribit usando proteções em Bitcoin e em Ethereum, né? Variando dependendo da nossa estratégia, da nossa carteira e do momento de mercado. Excelente. Enquanto isso, estamos batendo aí 200 pessoas aqui ao vivo, né, na nossa live, né? Queria pedir para vocês irem deixando o like e falarem o que vocês estão achando, né, dessa sequência de lives que a gente sempre fala que a gente tenta fazer a melhor sequência de aulas que a gente já fez aqui dentro da Mercúrios. Então eu queria saber se a gente está conseguindo, né, cumprir com esse objetivo e lembrar vocês de que amanhã às 19 horas a gente vai ter a última aula, né, desse desafio, do desafio Checkmate, e vai ser uma aula fechada, né, em que a gente vai falar sobre o que mesmo, Carlos? Inclusive deixa eu mostrar aqui para vocês. Amanhã, pessoal, é a última aula desse desafio aqui e a gente vai mostrar para vocês como preparar a carteira de vocês para os próximos ciclos de alta do mercado, tá? Vão ser 3 assuntos que a gente vai abordar nessa live. Primeiro,
né, fazer um resumo de todas essas últimas lives ali, né? Então falar sobre a união dessas estratégias de proteção, de escolher as melhores criptos, de não cometer erros de mercado e tudo mais. Segundo, mostrar como a gente faz o acompanhamento do nosso portfólio, né? Não no sentido assim, naquele. Tá, a gente também vai passar um pouquinho por isso, mas naquele negócio de quanto por cento valorizou. Mas realmente o acompanhamento de como a gente vai estudando as criptos depois que a gente já colocou na carteira, para saber se, olha, pô, essa cripto pode ter perdido os fundamentos, vou manter ela. Ou então ela caiu e não perdeu os fundamentos, está mais barata, vou investir mais. E terceiro, a gente vai mostrar alguns dos principais setores em que a gente acredita que a sua carteira precise estar exposta para aproveitar o próximo ciclo de alta, né? Falar um pouco das principais criptos ali e quais que são os setores menos arriscados e com mais potencial de crescimento e os mais arriscados, mas também com mais potencial de crescimento, certo? Então, espero todos vocês aí, igual o Danilo falou. A aula de amanhã, que é a mais importante de todas, só vai estar disponível para quem se inscreveu no link do desafio, que é gratuito, mas é porque essa é uma aula fechada em que a gente vai gastar muito tempo respondendo as dúvidas de vocês. E aí não tem como fazer isso aberto aqui no YouTube, tá? Então, para quem quiser estar presente lá, quiser saber como preparar a sua carteira para o próximo ciclo de mercado, tirar as dúvidas com a gente aqui no chat, a gente vai ficar com um tempão só para isso. Esteja presente na aula de amanhã, às 7 da noite, se inscrevendo no link aqui embaixo. E também vai ser a aula fechada em que a gente vai abrir as primeiras vagas dessa nova turma da Mercúrios Pro, né? Então, igual o Danilo tinha falado, são 200 vagas para Mercúrios Pro que a gente vai abrir. A gente vai abrir primeiro elas para quem estiver na live fechada. E aí as vagas que sobrarem, depois a gente vai abrir em lives abertas aqui no YouTube, né? Só que se esgotarem todas na live fechada, a gente não vai abrir aqui no YouTube, ou então vai abrir poucas. Então, para quem quiser garantir, né, a sua vaga na Mercúrios Pro, esteja lá na live fechada para ter oportunidade de entrar primeiro, né? Porque a gente vai, né, justamente priorizar primeiro as pessoas que estão vendo mais conteúdos e que estão tirando as dúvidas e que se interessaram mais pelo conteúdo também, certo? Exatamente. Lembrando que para as 50 primeiras pessoas que comprarem a Mercúrios Pro, né, a gente vai fazer uma sessão de uma call, né, de consultoria para a gente analisar, né, a sua carteira, né? Então a gente vai fazer uma call coletiva ali, né, com as 50 primeiras pessoas e a gente vai analisar as carteiras e responder todas as dúvidas ali, a gente e os analistas aqui, a equipe de análise da Mercúrios, beleza? Então lembrem disso aí, não percam, né? Entrem na lista de espera, porque a gente vai mandar sempre os links lá pela lista de espera. E eu quero saber, assim, de vocês aí que são Mercúrios Pro e estão assistindo, né? Quem que tá aí, manda a hashtag SouPro, que eu tenho um recadinho aí para vocês antes da gente mostrar lá o código do nosso NFT. Porque é o seguinte, falando nos NFTs, a gente mudou algumas paradinhas aqui na plataforma, né? A gente mudou bastante aqui o lado, né? Para quem não conhece aí, ó, quem tá querendo fazer parte da Mercúrios Pro, essa aqui é a plataforma da Pro, tá? Aqui, basicamente, vocês têm, né, todo o feed, né, tudo que a gente posta aqui, certo? Mas a gente adicionou esse campo de estrelas da Mercúrios, né? Então, todas as estrelas que a gente está distribuindo aqui, todos os NFTs, eles estão ficando aqui para vocês verem, né, os antigos ali, né? Então, inclusive os dois que a gente distribuiu única e exclusivamente para Pro, né? Aqui vocês conseguem entrar no chat Pro e tudo mais, como o Carlos mostrou, né? Todos os cursos, as carteiras, enfim, aqui vocês conseguem acessar todo o conteúdo da Pro. Mas eu queria mostrar essa novidade aí para quem é Pro. A gente está deixando todos os NFTs que a gente distribui aqui para vocês verem, beleza? Aí, ó, o pessoal já mandando Sou Pro, muito top. Então, pessoal, para encerrar aqui, eu vou mostrar então o código do NFT. Eu estou esquecendo alguma coisa que a gente precisava falar? Não, é só isso mesmo, né? A gente mostrou ali a plataforma da Pro, inclusive tem também, agora que a plataforma da Pro está mais organizada, né? A gente tem essa parte aqui em que a gente selecionou todos os tutoriais da carteira perfeita. Então a gente tem aqui o passo a passo escrito, né, do tutorial de opções, né? Aqui, ó. Clicar aqui e aqui, ó, né, o tintim por tintim de proteção via opções. Então aqui a gente tem inclusive a planilha, a gente tem o tutorial ali na Deribit, tá tudo completinho aqui para vocês. Aqui, né, ali tá em PDF, né, no caso. A gente tem aqui também de holding alavancado, né, então a gente tem lá a estratégia de proteção e de alavancagem que a gente usa na carteira perfeita. E a gente tem aqui também vários outros tutoriais de staking de vários tipos, na Kraken e na Binance, tutorial de Polkadot, de Ethereum, tutoriais de custódia, tutoriais de corretoras, tutoriais complementares aqui também. Então, enfim, tá tudo bem completinho lá na plataforma da Mercúrios Pro. Boa. E ó, então,
sem mais enrolação, vou abrir aqui o nosso NFT de hoje, né? Peraí, eu preciso mudar aqui, né? Eu tava compartilhando a Mercúrio Pro. Aí, o NFT de hoje é o NFT da rainha, né? Então, a gente tem 50 aqui disponíveis, né? Eu não sei se o pessoal aí que entrou depois viu, mas, ó, deixa eu compartilhar aqui só mais uma coisinha aí. Antes, tô meio João Kleber hoje, né? Mas olha aqui, o pessoal já tá até negociando aqui no mercado secundário, no OpenSea, aqui, os NFTs da Mercúrios aqui, ó. Tem uns caras aqui que estão cobrando até caro aqui para baixo, se liga. 50 Matix, 52 Matix, o do Bispo, da Torre, 0.1 Ethereum aqui, esse aqui exclusivo da Pro, tem que ser caro mesmo, é bom, não quero ver ninguém vendendo barato isso aqui, viu? Isso aqui dá um trabalho, né, pro Pedrinho lá pra produção. Olha lá, o Fábio falando, serei Pro. Quem aí vai ser Pro, inclusive, hein? Mandem aí nos comentários quem tá esperando a abertura de amanhã, a gente vai receber vocês aí de braços abertos aqui, pessoal, a gente tá muito ansioso, sempre um momento muito legal aí quando a gente tá abrindo vagas aqui da Pro. Então, vou parar aqui de enrolar. Vou voltar aqui na minha tela, que daí já vai aparecer o código para vocês. O código de hoje é KO321. Lembrando, sempre com letra maiúscula. Quem quiser acessar aí, é só vocês acessarem pelo link da descrição, né? Que a gente consegue ter aqui vocês conseguem entrar no site do NFT Star Club, beleza? Então, quero saber aí quem está conseguindo pegar, né? E mandem as estrelas aí nos comentários pra gente saber quem pegou, né? Quem conseguiu. Deixa eu ver aqui como é que tá a situação. Se o pessoal já pegou. Ontem a gente bateu um recorde. Caralho, já foi. Ontem a gente bateu um recorde. Em 10 segundos acabou tudo. Esse aqui também acho que foi nesse aí, velho. Caralho, muito rápido aí. O pessoal falando que pegou. Uhul, muito bom. Agora é minha quarta estrela. Olha lá. Falta mais uma, hein, pessoal. Quando vocês baterem 5 NFTs, né? 5 estrelas aqui da Mercúrio, vocês poderão vir aqui com a gente, né? Assistir o Casual Crypto, conhecer a nossa sede, participar do Happy Hour de sexta-feira que vem, beleza? Então, acho que no mais é isso, assim, um último recadinho aí para todo mundo, né? Se não ficou claro, amanhã a gente abre as vagas para a nova turma da Mercúrios Pro. As 50 primeiras pessoas que entrarem, né, de vocês aí que estavam falando, que serão Pro, né? Aí o Santos, o Nil, o Fábio, tudo mais. As 50 primeiras pessoas que realizarem, né, e fizerem parte dessa nossa comunidade, a gente vai fazer uma call entre essas 50 pessoas para fazer uma consultoria coletiva ali, né, analisar seus ativos, né, ver como que está a carteira de vocês e dar ali o nosso parecer de tudo, de como vocês podem melhorar tudo isso. Então, se vocês não estão na lista de espera, é muito importante que vocês estejam para vocês receberem os links lá antes de todo mundo, beleza? Mais alguma coisa que a gente precisa lembrar aqui, ô Carlos, enquanto eu vou puxando as estrelinhas aqui de todo mundo? Bom, acho que era isso mesmo, né? E aí, de novo, aguardo todos vocês na live que a gente vai fazer amanhã, que vai ser fechada às 7 da noite, para poder mostrar para vocês como fazer o acompanhamento da carteira de vocês, recapitular tudo o que foi falado nessas últimas aulas, né? Então, para quem perdeu alguma delas, esteja na de amanhã, porque a gente vai juntar essas estratégias e mostrar quais são esses principais setores e os principais movimentos e estratégias que vocês têm que fazer para preparar a carteira de vocês, né, na nossa análise para o próximo ciclo de alta do mercado de criptomoedas. Exatamente. Então, pessoal, muito obrigado aí para todo mundo que assistiu. Valeu. E até amanhã. Valeu, pessoal.